Se liga nesse exercício, a gente está falando de calorimetria. Determina a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo que se encontra a menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. O que a gente tem? Gelo, está bem abaixo de zero, menos 20, e quero que ele vire vapor a 100 graus Celsius, tudo bem? Bom, as informações que eu tenho, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, isso é importante porque eu tenho que levar o gelo de menos 20 até zero. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, isso é importante porque eu tenho que derreter o gelo. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, isso é importante porque eu tenho que levar a água de 0 até 100. E o calor latente de vaporização, 540 calorias por grama, porque eu vou ter que fazer evaporar essa água. Bom, então vamos lá, as informações que a gente tem aqui, vamos procurar primeiro o calor para levar o gelo de menos 20 até 0 grau. O que a gente tem? Massa, calor específico, ΔT, que é macete, né? A gente substitui os valores, 200 gramas, calor específico 0,5, a variação de temperatura 0, menos 20, embora aqui não apareça, mas é menos 20, portanto vai dar positivo. A quantidade de calor só para levar o gelo de menos 20 até 0 é de 2.000 calorias, tudo bem? Bom, aí a gente vai agora derreter o gelo. Então a gente está procurando o calor para fazer a fusão. Então é massa, que é Marcelo, né? Massa vezes calor latente de fusão. Olha o que a gente tem. O calor vai ser 200. Desculpa, a massa vai ser 200, o calor latente 20. A gente tem 16.000 calorias só para fundir o gelo. Agora, o que eu tenho até aqui? Eu tenho água. Então, essas 200 gramas que era gelo a menos 20 viraram 200 gramas de água a 0 grau. Vou ter que aquecer essa água de 0 até 100. Como é que a gente faz? Q-macete de novo. Então, é massa vezes calor específico vezes ΔT. Por quê? O Q-macete é só para quando tem variação de temperatura e o Q-Marcelo é só quando tem mudança de estado. Aí a gente tem a massa, 200 gramas, o calor específico é 1. Variação de temperatura é 100 menos 0, que é sempre temperatura final menos temperatura inicial. A gente chega aqui, portanto, a 20.000 calorias. A gente chega a 20.000 calorias, que é a quantidade de calor para transformar toda essa massa de água a 0 grau em água a 100. Agora, finalmente, eu vou vaporizar essa água. Tá? Então, é mudança de estado. Então, é Q igual a massa vezes calor latente de vaporização. O que a gente faz? Massa 200, calor latente de vaporização 540, né, que foi dado no início do problema. O meu calor para vaporizar 108.000. Agora a gente descobre o calor total, né? A gente soma, né, as 2.000 calorias, que é a quantidade de calor para esquentar o gelo de menos 20 a 0, as 16.000, que é a quantidade de calor para fundir o gelo, os 20.000, que é a quantidade de calor para aquecer a água de 0 até 100, e os 108.000, que é para evaporar a água, 146.000 ou 146 quilocal é a minha quantidade de calor necessária para fazer essa operação. Próximo exercício, o que eu tenho? Um aquecedor elétrico de 1.000 watts de potência é utilizado para aquecer 1 litro de água a 20 graus Celsius. Determina a temperatura final da água, sabendo que o aquecedor permaneceu ligado por 10 segundos. Considere uma caloria igual a 4 joules. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. O que eu tenho aqui, portanto? Eu tenho potência, eu tenho massa e eu tenho a temperatura inicial. Quero saber a temperatura final. Vamos lá. O que eu quero, porque eu vou ter que descobrir a variação de temperatura, tá? Sabendo a potência, sabendo a massa, que a gente considera 1 litro de água ou 1.000 gramas. Vamos trabalhar com 1.000 gramas, tudo bem? O que a gente tem que ter massa, né? A gente está considerando a densidade de 1 kg por litro. O tempo, o intervalo de tempo será de 10 segundos. O que eu sei? Eu preciso descobrir o ΔT, tá? Preciso descobrir a variação de temperatura para depois somar a temperatura inicial, que é 20 graus, porque eu quero saber a temperatura final. Bom, tenho calor específico, tenho massa, não tenho calor. Aonde eu acho o calor? Daqui. Eu sei que potência do aquecedor é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo de funcionamento dele.
Então eu isolo, mando ΔT para o outro lado, então eu tenho potência vezes intervalo de tempo, vai dar o meu calor necessário. Minha potência é de 1000 watts, o meu tempo de 10 segundos, a gente vai encontrar 10.000 joules. Mas veja bem, eu não posso trabalhar com calor em joule, eu tenho que trabalhar em caloria, porque o meu calor específico está em caloria. Então o que a gente faz? Divide por 4, eu estou considerando que uma caloria é 4 joules, na realidade é 4,18, mas nesse exercício eu estou considerando como 4, a gente chega a 2.500 calorias. Ok, sabendo o calor, a gente acha o ΔT, porque calor é massa, vezes calor específico, vezes ΔT. O que eu tenho? 2.500 é o meu calor, 1.000 gramas é a quantidade de água, 1 é o calor específico da água, variação de temperatura, portanto, 2.500 sobre 1.000, variação de temperatura 2,5 graus, tá bom? A gente sabe que o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se eu sei que o ΔT é 2,5 e a inicial é 20, então a minha temperatura final vai ser de 22,5 graus. Continuando aqui, eu tenho 50 gramas de água a 10 graus Celsius, que é misturada a 200 gramas de água a 30 graus Celsius. Determine a temperatura final da mistura. Eles vão entrar em equilíbrio térmico junto às duas massas com temperaturas diferentes. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, o que eu sei? Eu sei que o calor da substância quente vai ser transferido para a substância fria. Tá? Então eu sei que a soma dos dois calores, o calor que a substância quente perde, somado com o calor que a substância fria recebe, vai dar zero. Tá? Então a gente monta a nossa equação. Como é que é o calor que a substância quente vai perder? Massa do quente, calor específico do quente, temperatura final menos temperatura do quente. Tudo bem? Essa temperatura final é a mesma para os dois, porque eles entram em equilíbrio térmico. Agora, como é que é o calor que a substância fria vai receber? É a massa do frio, calor específico do frio, menos vezes a temperatura de equilíbrio térmico. Esse T aqui é o mesmo esse, tá? Temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura do frio. Tudo isso igual a zero. Tudo bem? Então vamos lá, colocando os valores. A gente tem a massa, tem calor específico, temperatura que a gente está procurando, menos 30 é a temperatura, temperatura final menos a temperatura da massa quente. Depois eu tenho a massa fria, calor específico, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura da massa fria. Tá bom? A gente aloca isso aqui, resolve, vai fazer a distributiva 200T, 200 vezes 30, 50T, 50 vezes menos 10, aloca o que é positivo para um lado, o que é negativo para o outro, a gente chega a 200 mais 50 de um lado, 6.000 mais 500 do outro, 250T igual a 6.500, manda o 250 para o outro lado, a temperatura final, portanto, da minha massa, dessas duas massas de água, de massa fria e massa quente, é de 26 graus.